porque senão a gente não vai conseguir concluir tudo hoje, tá? Vai dar tempo. Legal? Verbo é com vocês. Som. Som. Testando? É que ele tá ruim, gente. Som. Davidson. Agora vamos visitar uma espécie curiosa. Palavras. São os verbos. São os verbos. Os verbos são muito importantes. São os verbos. São os verbos. Os verbos assumem 65 formas diferentes. Serve para indicar que os substantivos valem. Eu aprendi sobre o verbo. Você aprendeu sobre o verbo. Nós aprendemos sobre o verbo. Aprenderemos muito mais. Eu aprendi sobre o verbo. Você aprendeu sobre o verbo. Nós aprendemos sobre o verbo. Aprenderemos muito mais. Também falaremos sobre as conjugações. Junto com os verbos formam novas palavras. Algumas conjugações são haver, ir, or. O ar, andar, pular, dançar. O ir, comer, fazer, saber. O ir, partir, subir, fugir. O or, compor, supor, propor. O ar, cantar, pular, dançar. O ir, comer, fazer, saber. O ir, partir, subir, fugir. O or, compor, supor, propor. Eu aprendi conjugação. Você aprendeu conjugação. Nós aprendemos conjugação. Eu aprendi conjugação. Você aprendeu conjugação. Nós aprendemos conjugação e aprenderemos muito mais. Bom dia, gente. Bom dia. Eu vou falar sobre as conjugações. As conjugações é Um acrescento de palavras. Um acrescento de palavras. Um acréscimo de na palavra. Ajuda. Um acréscimo. Dos prefixos, dos prefixos aos verbos. Por exemplo. Como se fosse vários acampamentos, com a conjugação ar, a er, a ir e a or. Por exemplo, no acampamento da conjugação ar, só pode entrar verbos com a terminação ar. Por exemplo, dançar, pular, cantar. No acampamento er, só verbos que terminem no er, tipo comer, fazer, saber. O ir, mesma coisa. Partir, subir e fugir. O or, hoje em dia a gente não conjuga mais o or. Hoje o or não é mais conjugado, é como se o acampamento faliu, né? Tem uma falida. Mas desculpa, gente. Relaxa. Ok. Bom, eu vou falar sobre os tempos verbais. Nós vamos falar sobre os tempos verbais. E tomando-se como referência o momento em que se fala
Ação expressa pelo verbo que pode ocorrer em diversos tempos. Os tempos que são os tempos indicativos, né? Presente. Expressa um fato atual. Por exemplo, eu estudo neste colégio. Pretérito imperfeito. Expressa um fato ocorrido no momento anterior ao atual, mas que não foi completamente terminado. Por exemplo, ele estudava as lições quando foi interrompido. E o pretérito perfeito simples expressa um fato ocorrido no momento anterior ao atual e que foi totalmente terminado. Por exemplo, ele estudou as lições ontem à noite. Pretérito imperfeito composto. Falou simples, agora composto. Expressa um fato que teve início no passado e que pode se prolongar até o momento atual. Por exemplo, tenho estudado muito para os exames. Critério mais que perfeito. Expressa um fato ocorrido antes de outro, já terminado. Um exemplo é, ele tinha estudado as lições quando os amigos chegaram. Isso é a forma composta. E tem também a forma simples, que é, ele já estudará as lições quando os amigos chegarem. Já estudará. Futuro do presente simples. Enuncia um fato que deve ocorrer no tempo vindouro com relação ao momento atual. Por exemplo, ele estudará as lições amanhã. Isso. Então, futuro do presente composto. Enuncia um fato que deve ocorrer posteriormente a um momento atual, mas já terminado antes do outro fato futuro. Por exemplo, antes de bater o sinal, os alunos já terão terminado o teste. Futuro do pretérito simples. Enuncia um fato que pode ocorrer posteriormente a um determinado fato passado. Por exemplo, se eu tivesse dinheiro, viajaria nas férias. E agora o futuro do pretérito composto. Enuncia um fato que pode ter ocorrido posteriormente a um fato já terminado no passado. Ou seja, por exemplo, se eu tivesse ganho esse dinheiro, teria viajado nas férias. Bom, a gente falou sobre um pouco sobre o tempo indicativo. Vamos falar agora sobre o tempo subjuntivo. Ó, presente. Enuncia um fato que pode ocorrer no momento atual. Por exemplo, é conveniente que estudes para os exames. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Expressa um fato passado, mas posterior a outro já ocorrido. Por exemplo, eu esperava que ele vencesse o jogo. Observação: o pretérito imperfeito também é usado nas construções em que se expressa a ideia de condição ou desejo. Por exemplo, se ele viesse ao clube, participaria do campeonato. Critério perfeito composto. Expressa um fato totalmente terminado no momento passado. Por exemplo, embora tenha estudado bastante, não passou no teste. Pretérito mais que perfeito composto. Expressa um fato ocorrido antes de outro fato já terminado. Por exemplo, embora o teste já tivesse começado, alguns alunos puderam entrar na sala de exames. Futuro do presente, o simples agora. Enuncia um fato que pode ocorrer no momento futuro em uma relação ao atual. Por exemplo, quando ele vier à loja, levará as encomendas. Uma observação. O futuro do presente é também usado em frases que indicam a possibilidade do desejo. Por exemplo, se ele vier à loja, levará as encomendas. E, finalmente, o futuro do presente composto. Enuncia um fato posterior ao momento atual, mas já terminado antes de outro fato futuro. Por exemplo, quando ele tiver saído do hospital, nós o visitaremos. Esse é o nosso texto. Não, vou falar um pouco do modo... vou dar alguns exemplos. O modo subjuntivo entra no pretérito, que tem o exemplo de tenha cantado, haja cantado, e o modo subjuntivo, pretérito mais que perfeito, tivesse cantado, houvesse cantado. E o futuro do presente é tiver cantado ou houver cantado. E o modo indicativo, que é o pretérito perfeito. Tenho cantado, tinha cantado, que é o tinha cantado é o pretérito mais perfeito. E terei cantado o futuro do presente. E teria cantado o futuro do pretérito. A gente vai falar sobre o gerundismo. Gerundismo é uma forma verbal que indica uma ação ou algo que está em andamento, alguma coisa que ainda não foi concluída. Ele é usado na locução verbal, que é verbo auxiliar mais verbo no gerúndio. E o gerundismo também surge em desacordo com a norma culta da língua portuguesa. E também virou moda, né, no gerundismo, a gente usar o gerundismo em atendimentos telefônicos, secretários, entre outros. Ou seja,
Viola, amarelinho, viola. Só um exemplo pra vocês entenderem o que a gente gerou. Gerundismo. Boa tarde. Boa tarde. Senhora, qual é o seu problema? Então, eu comprei um notebook e ele veio sem o papel lá que informa como eu ligo, como eu desligo, enfim. E eu não sei como usar, então eu tô sem ele. Senhora, estarão lhe enviando em uma correspondência essas explicações. Peraí, senhora, mas vocês vão estar me enviando ou enviarão pra mim? Se decide. Senhora, a senhora pode estar aguardando na linha? Peraí. O que você falou? A senhora pode estar aguardando na linha? Senhora, ou eu vou aguardar na linha, ou eu posso aguardar na linha, ou vou estar aguardando na linha. Senhora, eu vou estar transferindo sua ligação. Senhora, ou a senhora vai transferir minha ligação, ou a senhora está transferindo minha ligação. Ou um ou outro. Vou estar transferindo. Ah, tá. Então faz assim, eu não vou querer mais, que eu vou tentar ligar aqui meu notebook, se ele não prestar, prestou, se ele não prestar, prestou. E a senhora é muito gerundismo do meu gosto. Tchau. Boa tarde. E é isso, gente. É isso. Agora, para a gente fazer o jogo, a gente precisa também de algumas explicações, que é o regular e os verbos irregulares. O regular, ele segue a sequência verbal de sua conjugação. E o irregular não segue. Tem o fraco, que acrescenta o prefixo e o sufixo, e o forte, que muda totalmente a palavra. E também tem os verbos auxiliares, porque às vezes tem verbos que não conseguem ser conjugados, como o or, quando ele parou de ser conjugado, eu preciso de um verbo auxiliar. Aí então ele entra na frase para dar alguma ação ou complementar o verbo. E agora a gente vai começar a brincadeira. A gente precisa aqui fazer a caixa. Todos estão divididos? Seria legal assim, ó, tipo, um grupo aqui, outro aqui, pra não ficar aquela coisa do bagunçada, grupo de verbo e tudo não, faz um grupo só. Gente, não, é de extrema importância pro jogo esses papéis que a gente deu pra vocês, tá? Pois não é complicado. Não amassem, não joguem fora. Não comam. Não usem como abanador. Rapaz, o grupo aqui tá por perto aí mesmo. Pode ser assim, ó. Pode ser ou não? É aqui, gente, ó. Tem que sair esse grupo aí tá perto. Isso, pra não pegar muito. Então faz. Pode ser. A direção. Um grupo de 7, mais ou menos. Aqui. Tá ligado? Jogo, Dá um foco. Ai, ai. Bingo! Se fosse bingo. Aí, só que pegar a palavra. Nossa! Deixa eu ver as suas cartelas, cadê? A gente vai marcar assim. Ai, nossa, como ela... É bingo? Gente, enquanto eles estão organizando, só deixa eu falar só uma coisa importante. O or, ele sumiu porque existem pouquíssimos da conjugação or, tá? Foi só por isso que ele sumiu. E aí, por exemplo, se a gente for pensar os que conjugam, tem compor, expor, depor, e a maioria é irregular. Aí, tipo, não tinha por que ter uma casa pra ele, sendo que são pouquíssimos e a maioria é irregular. Tá? Então, os poucos, eles meio que migram ali pro ir. Ou pro er. Eu não sei como parar. Tá? É no mesmo lugar? Aqui, ó, dá mais um aqui só, não tá ótimo. Duas pra cada um. É aqui, pra começar a trabalhar errado. Ó, então, eu vou falar o verbo. Já deu aqui, ó. Tempo verbal e Isso aí. Nossa! Ah, tá.
Nossa, vai Ó, acabar e muito. quem achar vai anotando um V. É, bom a caneta, tá, gente? Tá marcando o V na palavra que achou. Olha um monte de canetão aqui. Alguém quer canetão? Se alguém completar a cartela, fica perto, tá? As duas cartelas. Pode ser bingo, não? As duas não.